Muito bem, galera. Temos aqui esse corte do debate do Jogo Aberto da Band para falar do absurdo da arbitragem do senhor Felipe Fernandes de Lima ontem prejudicando a Chapecoense, anulando um gol legal, cara. Um absurdo, um escândalo do futebol brasileiro. Esse campeonatinho brasileiro está manchado. Pois é, se o Palmeiras ganhar esse campeonato, pode considerar que o Palmeiras foi beneficiado, porque a Chapecoense empatou nos acréscimos e o gol foi legal e foi anulado pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima. Vamos deixar você famosinho aqui, tá bom? Vamos acompanhar aqui agora esse corte do debate do Jogo Aberto da Band e vamos ouvi-los. Muito bem, as imagens são do canal Jogo Aberto da Band, link na descrição como créditos. Galera, deixa o like, compartilha o vídeo para ajudar, se inscreva no canal. Vamos divulgar esse vídeo. Vamos lá. Mas tem gente pior. Bom, tem pior, né? Mas enfim, é o seguinte, imagina só se você fosse o lanterna do campeonato e estivesse jogando contra o líder, na casa do líder. E aí um líder bem desfalcado, as circunstâncias, as seleções, o que seja. E aí, de repente, o Palmeiras tem um jogador expulso. Alguém vai contestar esse cartão vermelho? Não. Eu contesto. Contesta? Eu contesto. Acho Interpretativo. Você acha que foi exagerado? Acho discutível também. Interpretativo. Cabe amarelo, cabe vermelho. No meu futebol não é solada no tornozelo, cabe cartão amarelo. É solada no pé, que é passivo para cartão amarelo. Ponto. Tá. E aí, Alan expulso. Chapecoense com uma vantagem. Eis que entra Paulinho no jogo. Paulinho faz o que se espera dele. Gol, 1-0. E aí, tá tudo caminhando pro final, segura daqui, segura dali, normal, né? O futebol, muitas vezes, é o que é possível. E aí, Felipe Fernandes de Lima entra em cena com confusão, com bagunça, com loucura. E aí, aquela história, o jogo terminaria só agora, mas já terminou, enfim. E eu quero a opinião de vocês, mas antes, o áudio do gol anulado da Chapecoense, a comunicação do árbitro de campo com seus auxiliares e tudo isso aqui. Bem aqui na área. Tem uma possível falta do atacante no zagueiro, tá? Número 4, decisão de campo, gol. Ok. A gente vai checar. Aí, galera, decisão de campo, gol, e o VAR deu gol. Confirmou o gol. E daí o árbitro, pressionado pelos jogadores do Palmeiras, foi lá rever o lance. Ele pediu para ir ver o lance. Eu nunca vi uma coisa dessa, cara. O VAR não chama, mas o cara quer ir ver porque está sendo pressionado. Uma possível falta aqui, só. ó. Aguarde, faz Tá gestão. um pouco chicoteada, tá? Ele não tava na disputa. Aqui, ó. Isso aí. Ele fala que não tá na disputa, tá? Veja esses dois braços ali, ó. Ó, tem um braço, tem dois braços nas costas com flexão de braço, tá? Ok. Coloca a 16,50. Eu não vejo impacto nesse braço, tá? Você não vê Joga impacto nesse aqui e dá contato o aqui, ó. Pergunta ó. pra ele. Pergunta pra ele o que ele viu. Felipe, você viu, me narra o que você viu desse jogador nesse contato. Murilo, eu vejo empurrando nas costas do Murilo, mas pra mim a bola não tá na disputa dele. Ele não poderia Olha pegar aí, essa bola. olha aí. Olha aí, eu vejo um empurrão nas costas do Murilo, mas a bola não está na disputa dele, ou seja, gol legal. Do Murilo, mas pra mim a bola não tá na disputa dele. Ele não poderia pegar essa bola. Perfeito. Vamos junto, equipe. Como é que a gente decidiu que tem exatamente o que ele falou, que tem um empurrão, mas disse que ele não participa da jogada. Perfeito. Aqui, ó. Perfeito. Concorda comigo? Concordo com a decisão do Felipe. É exatamente Concordo. o que ele narra, é o que a imagem Ok. mostra pra gente. Tem um empurrão nas costas do jogador, mas você narra que a bola não chegaria pra ele. Então foi exatamente o que tu narrou. O resto já tá checado, tá? Já tá confirmado, tá? 1 minuto pra jogar. Viu, Felipe? Tu tá me ouvindo? Ele fala aqui, ó, o gol está confirmado e temos 1 minuto para jogar. Confirmado, tá? 1 minuto pra jogar. Puta. O resto já tá checado, tá? Já tá confirmado, tá? 1 minuto pra jogar. Viu, Felipe? Tu tá me ouvindo? Felipe, aí depende de você, tá? Nós temos as imagens aqui exatamente como você narrou, tá? Mas a bola está em jogo. Então eu vou lá numa revisão. Olha só, cara, que vergonha, cara. Isso é um escândalo, tá? Isso é digno de suspensão desse árbitro. Cara, esse jogo teria que voltar, sabe? Permanecer ali. Eles tinham, o STJD tinha que ter o poder de manter o gol da Chapecoense, porque foi um erro crasso, né?
Ok. Eu vou dar o looping agora assim que ele Volta chegar. o loop um pouco mais. Aqui, o looping inicia naquele ponto. E vou finalizar. Foi nada, velho. Nada. Olha isso, Agora que eu quero em vergonha. velocidade normal. Normal. Perfeito. Que vergonha, cara. Agora eu quero outra câmera. Me dá outra câmera que eu quero ver se ele tinha possibilidade de disputar essa bola. Olha Essa isso. é a O cara aposta. se Quer joga. ver a bola, a distância Isso. dele pra... Se ele alcançaria a bola, eu tirei o zoom por causa disso. Ok. Perfeito. Ok. Pra mim, essa falta tem impacto, a bola tá em jogo. Tá? Perfeito. Essa falta. E tira a possibilidade desse defensor de disputar a bola. Solta a imagem, deixa eu ver. Solta a imagem. Ele mudou totalmente, né? O raciocínio dele, né? A coerência dele. Cadê, né, cara? Um árbitro sem personalidade, né? Uma vergonha um árbitro desse, cara. Eu não decidi ainda. Positivo. Ok. Então a decisão vai ser... O gol vai ser anulado. Reinício vai ser tiro livre direto a favor da defesa. Ok? Ok. Gol cancelado. Puta que pariu. Bom, só para resumo da história, ele tá conversando com o VAR, eles estão alinhados, é o que dá para perceber, e daqui a pouco, sabe o tilt? A gente fala, deu um tilt no cara. Ele resolveu rever tudo e mudou de ideia. Não, ele sinaliza para os jogadores que ele vai validar o gol e aí ele muda de ideia. Do nada, assim. Do nada. Não sei, ele respirou e mudou. Eu volto àquela tese do futebol nosso aí. O culpado não é ele, o culpado é quem põe ele, porque todo lugar que ele tá é confusão. É, mas todo Ele mundo vê é- e ele apitou mal pra caramba, na minha opinião, o jogo entre Vitória e Inter, e o prêmio foi apitar o jogo do líder. Então, pra você ver. Me Então- desculpa, isso não então, quer existe. dizer, O Clauson errou contra o Palmeiras, uma reclamação lá no jogo do Remo. O Klaus não, desculpa, o Klein. Klein. E aí o Klein não continua apitando, tá tudo bem. O pior é que ele O que deixa, é- ele deixa muito claro para os jogadores que no grito você vai vencer ele. O Porque que foi no grito. acontece o que acontece é o Ó, seguinte. aqui a gente já tem uma ideia que o raciocínio de todos eles, menos um, né, lógico, serão o mesmo raciocínio, cara. O gol foi mal anulado. Só que ali vai ter um palmeirense infiltrado, né, que vai falar que o gol foi bem anulado, né? Ele é horrível como árbitro, fraco, péssimo. Todo jogo que ele apita é problema. Ele é prepotente, arrogante. Então ele tem empinado, padrinho. Nariz empinado. Agora, sabe o que eu posso pensar? O cara que comanda a arbitragem do futebol brasileiro, ele não assiste os jogos. Só posso pensar nisso. Porque um cara desse tinha que Não, ser ele suspenso. pensa que nós não vemos. Porque a gente só vê 3, 4 jogos por rodada e muitos tá. passam. Tá bom. Mas tem muita gente que é assim. É isso. Você vê o do seu time, um jogo mais importante, ok? E é isso. Só que esse cara tá toda hora na escala. É ruim toda pro futebol, hora. é ruim pro futebol. Mas o que fica pior, tem a dublagem que saiu também do Gustavo Machado, que ele faz as dublagens do futebol, né? Dá pra ver, é muito nítido. Assim, ele fala assim, não, o VAR tá com a mesma opinião do que eu. De que esquece, de que Esquece, foi gol. segue o jogo. Aí do nada no grito, os jogadores começam a gritar, vai lá ver. Ele, não, tá bom, então vou lá ver. O VAR tá com a mesma opinião que eu tenho vendo aqui, mas eu vou lá ver. E muda de opinião, é inacreditável. Pois é, já vou falar com o Chico, claro, mas eu quero a opinião de todo mundo. Marco Aurélio Cunha, o processo até é permitido, ele tem o direito de ir no VAR, ok, mas por que ele fez isso? Eu acho que pressionado pelos jogadores do Palmeiras, pressionado por ser o jogo do líder, queria ver se fosse o oposto. Se fosse o gol do Palmeiras para a Chapecoense, se ele anularia o gol do Palmeiras. Então, na minha opinião, foi pressão e peso que a camisa do Palmeiras tem sobre a Chapecoense. Eu acho que foi gol legal, ali um toque, o jogador não participou do lance, a bola atravessa, volta, vem sem pulo do jogador da Chape, faz o gol. Jamais anularia esse gol. Capelanes, você que é radical normalmente nos seus comentários, que não tem medo. Não, isso aí pra mim é um escândalo. Isso pra mim é uma sacanagem. Isso pra mim chega a ser até uma canalice que fizeram com a Chapecoense ontem. Isso aí não se faz. Com todo o respeito, eu fiquei revoltado vendo. Porque não é, porque é contra o Palmeiras. Se fosse a favor do Palmeiras, fosse a favor do Grêmio, do Inter, do Flamengo, do Atlético, onde já se viu. O árbitro em campo, ele tá com uma visão privilegiada. E outra coisa, o Chico vai falar um pouco mais com propriedade sobre a regra, mas espera aí, independentemente se o Murilo tá ou não na jogada, como eles falaram no VAR, e daí que não tá na jogada? Se é um lance faltoso, tomou um soco, uma pancada fora da bola, independentemente se o cara vai disputar ou não, tá em jogo. Tá em disputa, não existe. Então você vê o desconhecimento da arbitragem em termos de regra. Nós tivemos essa própria rodada, o Mirassol e Atlético Paranaense, um lateral
do Reinaldo, que os caras deram impedimento. Então, eles nem a regra sabem do futebol. Então, são os caras que estão... Oi? Foi uma bandeirinha, uma mulher. A bandeira que marcou a posição irregular. Uma vergonha. O meu ponto de vista, Renato, é o seguinte. Se o Felipe Fernandes de Lima, que é péssimo, a gente fala toda vez que ele está escalado, a gente pega e fala, nossa senhora, esse árbitro, meu Deus do céu. Se ele chega e fala assim, olha, na minha avaliação, não foi falta. O VAR o chama, já está errado aí. Porque lance interpretativo, qual que é o protocolo? O VAR não entra. O lance interpretativo, que ele vê a jogada numa posição privilegiada, o protocolo já foi rasgado. Ponto. Aí ele conversa com os caras da cabine. Os dois concordam que não foi falta. Aí depois, pela pressão do campo de jogo, da lei da compensação, que existe sim no futebol. Ah, porque eu ferrei o Palmeiras ali por uma expulsão? Ah, talvez aqui a gente compensa. Existe na arbitragem isso. Aí simplesmente os caras, pela pressão, meteram o rabo entre as pernas e protagonizaram uma das maiores sacanagens contra a Chapecoense nesse brasileiro. Há muito tempo eu venho defendendo algo que está acontecendo, que eu acho excelente, que é a questão do árbitro se manifestar publicamente dentro do estádio. Que ele tem um microfone e fala, ai, mas o árbitro tem que ser preservado do quê? Da própria decisão? Do que ele resolve como certo? Não. Então, gente, todo o protocolo, a maneira como foi sendo desenvolvida, não é questão de certo ou errado. A postura do árbitro é incompreensível. Edu, independentemente se foi falta, se não foi falta, ele toma uma decisão, diz e daqui a pouco ele... Não. Vou lá ver tudo de novo. Por quê? Quero ver agora. Pera aí, quero ver agora se vai ter aqui um comentarista ou um torcedor. Vamos lá. É a única pergunta, por quê? O porquê, Renato, às vezes ele quer chamar a atenção, ser o protagonista do jogo ali, entendeu? Em vez de deixar os jogadores, né, fazerem o que tem que fazer dentro do campo, e ele quer chamar a atenção. Então não é só nesse jogo, são vários jogos que ele vem apitando e tendo confusão. Então você acaba vendo assim, pô, quem escala, como o Luiz falou, quem coloca ele lá? Pô, qual que é o merecimento dele estar apitando um jogo do líder do campeonato? Agora, o Capela está perguntando, para mim, achei que foi falta sim, Capela. Eu achei que o cara... Ah, vai se ferrar, cara. O que você tá fazendo aí, cara? Ô, Bandeirantes, demite, cara. Demite, não tem jeito. O cara é clubista demais, ao extremo. Falar que isso daí é falta, é um desconhecimento, uma falta de respeito com quem assiste a Bandeirantes. Empurrou e ele errou em não apitar na hora ali que ele tava de frente. Tá, não apitou, e aí? Então, ele errou de não ter apitado. Tá bom, mas e aí? Ué, e o protocolo? Um erro justifica o outro? Ah, então é assim que funciona. Quando é a favor do meu, não. Aí eu vou passar um paninho. Erro justifica o outro, então, Capelanes. Edu, na interpretação dele, você pode achar que ele tem errado, mas na interpretação dele, ele não marcou essa falta. Eu quero chegar aqui, o lance interpretativo então não tem certo ou errado. Tá roubando? Não, ninguém falou roubado, irmão. Então onde você quer chegar? Onde eu quero chegar é o seguinte, lance interpretativo... Mas deixa eu terminar, você me pergunta, você fala em cima, você me borrifa, peraí também. O lance é o seguinte, lance interpretativo não tem certo e errado. É lance interpretativo. Ele acha que não foi, o VAR também não foi. Por que marcou a falta, então? No jogo me responde, Edu. No jogo do Atlético Paranaense, não, tô falando desse jogo de ontem. Eu estou falando de ontem, Edu. Me responde a pergunta aqui. Ele deu cartão amarelo. Me responda a pergunta. E ontem ele deu cartão vermelho Você defende aqui o protocolo. E agora que foi a favor do Palmeiras, você está rasgando o protocolo junto com a arbitragem. Tá errado. É minha opinião, ué. Everton Guimarães, e aí? Árbitro aí de Minas, eu acho, não é? Nada a ver, poderia ser de qualquer lugar, ninguém vai. Se vem de Minas, se vem do Sul, se vem de São Paulo. O problema é que constantemente ele apitou um jogo do Inter contra o Fluminense que o Inter ganhou. E o que ele mascou o jogo, o que ele deu de cartões foi um absurdo. Eu saí brava vencendo e saí mais brava ainda perdendo pro Vitória. E agora ele vai lá e apita esse jogo com essa confusão. Ele é confuso, Everton. No mínimo, não sei se acertou ou se não acertou, mas ele é confuso. Na verdade, Renata, a gente está vivendo aqui em Minas um problema dos árbitros que apitam muitos jogos e que são frequentemente criticados. Felipe Lima é um deles, o Zanovelli é outro deles, mas especificamente Lima. No jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, teve um pisão no pé do Arthur e ele não expulsou o jogador do Atlético Paranaense. Mas aí eu tô me apegando só ao fato de que ele cedeu à pressão porque é o Palmeiras. Ele está mal intencionado porque ele tem medo da Leila, porque tem medo do Palmeiras, porque estava na casa do Palmeiras. Então vamos lá. A falta, o empurrão no Murilo aconteceu. Mesmo não participando ali, é falta. E aí eu busquei informação com o árbitro. É falta, né? Bola subiu num escanteio, jogador abraça. Cara, não é falta, cara. Quando é falta, a gente sabe que é falta. Ali não foi falta. Simplesmente o jogador do Palmeiras se ajoelha. Ele se joga.
abraça dentro da área, mesmo não estando ali efetivamente participando do lance, o árbitro dá pênalti, né? E ainda chama atenção, cuidado com esses abraços aí, etc e tal. Então, a falta aconteceu, o empurrão aconteceu. Então, no final de tudo, ele acertou. Agora, se ele fosse um cara pipoqueiro, estivesse na gaveta, favorecendo o Palmeiras, ele teria expulsado o Alan, sendo que num outro jogo contra o Atlético Paranaense, num lance praticamente igual, ele não expulsou, e ontem ele expulsou o Alan. Outra coisa, se ele estivesse mal intencionado e quisesse favorecer o Palmeiras, ele daria um pênalti no último minuto de jogo, aí é problema do Moacir, se ele partiu para a bola e errou o pênalti. Ele não teria dado, seria fácil. Não, na minha interpretação não foi. Então, o grande problema é, eles são ruins, os árbitros, ou eles são mal intencionados? Para mim, são péssimos. Porque o dia que eu tiver certeza que são mal intencionados, eu chego aqui e falo, Renata, eu tenho uma informação aqui, aconteceu isso, o cara recebeu, o cara tá pipocando porque ele tem uma ordem lá de cima e tal, né? Então, a grande questão é, se ele estivesse mal intencionado e quisesse prejudicar efetivamente o Palmeiras, ele expulsaria o Alan num lance que outro jogo ele não expulsou e teria dado um pênalti para Chapecoense no último minuto? Não. Então, esse argumento aí de que pipocou pro Palmeiras já tá caindo por terra a partir de agora. A questão aqui é a seguinte, né, cara? Esse cara, o Everton Guimarães, ele sempre protege o Palmeiras. Sempre. Tá aí, mais uma vez. Nada a ver de mal intencionado. Pra mim, isso aí nem chega nesse ponto. O que chega é a falta de competência. No trabalho, você tem que trabalhar, você tem que exercer o seu ofício com competência, com cuidado, com critério, qualquer um de nós. E esses árbitros hoje, eles estão abusando. É só isso que eu tô vendo. Chico, não é questão de protocolo. O protocolo permite, ele pode revisar, ele pode olhar no vídeo. O problema é o jeito que ele conduziu tudo, deixa uma margem pra ninguém entender nada. Esse lance tem tantas camadas. Ai, que lindo! Ai, que lindo! É um sorvete de camadas. Eu pensei que só tinha 3 camadas. Não, é porque não diz apenas sobre o lance, diz muita coisa. Sabe que eu tenho pena dos arrogantes? Eu tenho pena dos arrogantes, porque os arrogantes, eles denotam, na verdade, uma fragilidade. Eles são inseguros. E aí a arrogância é uma maneira deles se defender. Então eu tenho pena, eu não acho ruim, eu tenho dó. E a maneira como ele se dirige do VAR, conversando da cabine, né? Conversando com o VAR, voltando para anunciar para o estádio a sua decisão, ele fala a seguinte frase: calma, eu estou pensando em tudo. Eu estou pensando em tudo. E a gente viu que ele pensou em tudo mesmo, de uma maneira muito equivocada. De uma maneira muito equivocada. Porque, Renata, ele pode, o árbitro, pelo protocolo, pode pedir para ver o lance. A questão é por que, na medida em que ele não viu a falta e o VAR também não. Saudoso e por que Paulo ele Roberto concordou Martins, com quem estava lá em cima, Chico? Saudoso Paulo Roberto Martins, ele cunhou a seguinte frase: o Brasil vai estragar o VAR. Isso. E é só o que a gente vê. A gente usa muito mal a ferramenta porque o VAR não é para isso. O VAR é para corrigir erros claros e óbvios. No momento em que o árbitro entende um lance que é discutível dentro do campo, em que ele não entende como falta e o VAR também não, acabou a discussão, não tem discussão. Mas ele, por algum aborto da natureza, ele espera alguns segundos e... Espera aí que eu vou lá ver o que aconteceu. Mas ele falou, eu vi falta no Danilo, depois que ele vai na cabine. Eu vi falta. Depois que ele vai na cabine. Falou, eu vi falta no Murilo, mas ele não participa do lance. Não, deu um tilt no cara, não é possível. Não é possível, ainda bem que eles mostram isso. Vamos para o YouTube. Recadinho, você vai falar no YouTube. 0 gol do Paulinho, mas a arbitragem no final resolveu aparecer. E eu quero saber, um pouco antes disso, sobre a expulsão do Alan. Alguns já se manifestaram. Quem expulsaria, quem não expulsaria, o Capela não. Chico Garcia, vamos com você então direto. Eu achei rigoroso, de verdade, porque quando você nota o pisão, assim, não é uma entrada de força excessiva, é uma entrada dura, uma entrada temerária, uma entrada para amarelo. Eu acho que fica no limite ali, realmente, mas eu achei que ele foi muito rigoroso. Eu daria só o amarelo. E é nítido que o VAR concorda, Sim. Tanto é que o árbitro expulsa, o VAR concorda e... ficou por isso mesmo. E o Alan vinha jogando muita bola, inclusive, né? Tava se destacando num jogo que... E era primeiro tempo, tava 0-0. Então. Agora, o lance do pênalti no final. Por quê? Como toda a confusão aconteceu, ele teve que esticar o jogo. Teve que esticar a corda. E vai. E eis que o lance... A primeira dúvida era se foi fora da área ou dentro da área. Isso logo foi resolvido dentro da área. Deram um pênalti. Alguém não marcaria essa penalidade? Marcaria. Marcaria todos os Marcaria. pênaltis.
Alguma dúvida, Ronaldão? É que a falta é clara, né? A questão só é se tá na linha ou não. Poderia ter sido fora da área, né? E aí poderia ter marcado a falta, enfim, mas... A minha bronca é com os jogadores do Palmeiras. Como que você tá ganhando o jogo? Não, já escapou você acaba de de uma. fazer o gol, escapou de tomar, aí você vai e toma um contra-ataque. Ué, mas ele falou, vou testar o juizão de novo. Os jogadores do Palmeiras. O cara falou, quer ver? Vou testar o juiz aí, ver se ele... Pra que lado que ele tá. Pelo amor de Deus, gente. Fica dando brecha pros caras, meu. O Palmeiras pede um jogador e recua o time inteiro. Mas sabe uma coisa? Se a Chapecoense converte esse pênalti, iam falar que tá tudo bem, porque ficou 1-1, ninguém perdeu, aquele lance ia meio que ficar mascarado. Assim é melhor que o lance grita. Quer gritar? Hoje eu tô desse jeito. Tá. Falando em gritar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pensando num todo aí, esse jogo, essa arbitragem. Você tá pensando em tudo? Tô pensando em tudo. É o seguinte, eu vou dizer pra vocês. Eles não são culpados, velho. Não. Pra mim, não sou culpado. Culpado foi o presidente da CBF que falou que ia melhorar essa nhaca. Até agora, nada. Cadê o impedimento semiautomático? Era para o início em janeiro do Brasileirão. Como assim? Ronaldo, vamos discordar. Como assim? Toda vez esses caras não têm culpa? Claro que eles têm culpa, pô. Claro que eles recebem pra isso. Vai pra lá. E a gente não tem culpa, tem que... Muito bem, vamos deixar o Felipe Fernandes de Lima mais famoso, né? Tá aí. Esse é o árbitro que prejudicou a Chapecoense anulando um gol legal. Ele tinha confirmado o gol. O VAR tinha confirmado o gol e por pressão dos jogadores do Palmeiras, ele foi até o VAR, fazendo uma coisa totalmente fora do protocolo, né? Diria assim, porque você não vê isso acontecer normalmente. Sob pressão dos jogadores do Palmeiras, ele estava convicto do lance, ele comentou no áudio do VAR o lance que o jogador do Palmeiras que foi empurrado não participava da jogada, né? Não estava, não alcançaria a bola. E daí o cara, sob pressão, vai até o VAR e anula o gol. Um gol legal. Chapecoense, Flamengo tem todo o direito de reclamar. Por quê? Flamengo disputa o título com o Palmeiras. E o Palmeiras ganhou 2 pontos a mais no jogo de ontem, no grito dos jogadores do Palmeiras. Esse árbitro tem que ser afastado, multado. Cadê o STJD? Vai fazer o quê? Será que vai denunciar? Vai julgar? Ou vai ficar só de braços cruzados na Copa do Mundo e não vão fazer nada? Eu acho que todos nós, torcedores, temos que se revoltar e mostrar, a cara dele e cobrar a CBF e cobrar o STJD. Tô fazendo a minha parte, beleza? Tamo juntos.